Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Parei nessa parte aqui, vamos continuar. O lugar onde esbarramos no já era logo depois da ponte de pau, que estando esburacada, atravessamos mais embaixo, malval, por espirro de águas e escorrego em lisas pedras soltadas no ribeirão lajeal. Ter lá ainda não tinha ninguém. Até me deu desengano. Mas tudo no redor era verde capim em beira fresca, aguada e pastos bons. Atrevi que quis. E Joca Ramiro, mas Diadorim se compôs. Agora, aqui, Riobaldo, é o ponto. Inimigo vindo, morremos. Mas nenhum bebelo não tem licença quieta de passar. Diadorim há tanto que impante eu debiquei. Ah, me importa. Não é o que é se ver Joca Ramiro? Pois eu estou vendo. Resinga não, Riobaldo. A horas destas, Joca Ramiro deve de estar investindo aqueles, e tudo destralhado, vencendo. Foi o que ele perfez. Atrás disso, eu em ojeriza. Você sabe, hein? Sabe. Os grandes segredos. Fui e falei. Mas em passos desses, Diadorim sempre me apeava, como o que reprovou. Sei de nada. Sei o que você pode saber também, Riobaldo. Mas conheço Joca Ramiro, sozinho que pensa as partes. Conheço Sô Candelário, que só comparece em fecho de forte decisão. Ao que era, nos dias em que tivemos de montar guardas nos lajeiros e lajeados, aprendi os rasgos daquele homem. Sou Candelário, como vou explicar ao senhor? Ele era acho que nem dormia, comia o nada, nada, às pressas, pitava o tempo todo, e olhava para os horizontes sem paciência neles, parecia querer mesmo. Guerra, a guerra, muita guerra. Donde ele era, donde vindo? Me disseram, desses desertos da Bahia. Passava, não me olhava. Ocasião então de Adorinha ele me mostrou. Este é o meu amigo Riobaldo, chefe. Aí, Sô Candelário me divisou, sempre me viu. Rir, sorrir ele não sabia, mas sossegava um modo nos olhos, que tomavam um sério bom por um seu instante, apagando de serem aqueles olhos encarnecidos, e isso figurava de ser um riso, que conhecia Diadorim e prezando muito desde vi. Riobaldo Tatarana, eu sei, ele falou. Tu atira bem, tem um adestro d'armas, e foi andando. Acho que dele ainda ouvi. Amizade nas festas? Conseguia nem ficar parado, e por um ponto ou outro que eu não divulguei bem, ele tinha algum estilo de ar de parecença com o próprio Zé Bebelo. Mas o Alaripe foi que me contou uma coisa que todos sabiam e nela falavam, que Sô Candelário caçava era a morte, e bebia quase constantemente sua forte cachaça. Por quê? Digo ao senhor, ele tinha medo de estar com o mal de Lázaro. Pai dele tinha adoecido disso e os irmãos dele também, depois, os que eram mais velhos. Lepra, mas não se diz. Aí é que o homem lambe a maldição de castigo. Castigo de quê? Disso é que de certo sucedia um ódio em Sô Candelário. Vivia em fogo de ideia. Lepra demora tempos, retardada no corpo, de repente é que se brota. Em qualquer hora aquilo podia variar de aparecer. Sô Candelário tinha um cestro. Não esbarrava de arregaçar a camisa, espiar seus braços, a ponta do cotovelo coçava a pele de em sangue se arranhar, e carregava espelhinho na algibeira. Nele furtava sempre uma olhada. Danado de tudo, a gente sabia que ele tomava certos remédios, acordava com o propor da aurora, o primeiro, bebia a triaga e saía para lavar o corpo, em poço, para a beira do córrego ia indo, nu, feito perna de jaburu, aos dava. Hoje que penso de todas as pessoas, sou Candelário é o que mais entendo. As favas fora, ele perseguia o morrer, por conta futura da lepra, e no mesmo do tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar. Sendo que queria morrer, só dava resultado que mandava mortes e matava. Doido era? Quem não é?
mesmo eu ou o Senhor. Mas aquele homem eu estimava, porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Tanto que o inimigo não dava de vir, pois bem a gente ficava em nervosias. Alguns não, feito aquele Luzié que cantava sem mágoas, cigarra de entre chuvas. Às vezes pedi que ele cantasse para mim os versos, os que eu não esqueci nunca. Formal, a canção de Ciruís. Adiante versos. E quando ouvindo, eu tinha vontade de brincar com eles. Minha mãe, ela era que podia ter cantado para mim aquilo. A brandura de botar para se esquecer uma porção de coisas, as bestas coisas em que a gente no fazer e no nem pensar vive preso, só por precisão, mas sem fidalguia. Diadorim, quando cuidava que sozinho estivesse, cantarolava, fio que com boa voz, mas próximo da gente, nunca que ele queria. A ver que também fiquei sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Ciruís a beleza que eu achava, nem de Adorim mesmo. Você tem saudade de seu tempo de menino, Riobaldo? Ele me perguntou, quando eu estava explicando o que era o meu sentir. Nem não, tinha saudade nenhuma. O que eu queria era ser menino, mas agora, naquela hora, se eu pudesse, possível. Por certo que eu já estava crespo na confusão de todos. Desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeças, por falta de sisudez e alegria. Vida devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava. Ao do jeito de sua Candelário, esse variava Raja. Arre, que vê, estamos sem notícias, não sei. A notícia a gente tem de ir por ela, mesmo entrar no mundo para se buscar. Isso sou Candelário quase exclamava. Mandou 3 homens que saíssem a cavalo, estrada avante até uma légua, colher do que houvesse, espiar os espias. Me mandou também, mas a bem dizer fui eu quem quis. Na hora, à frente, dei o passo, olhei muito para ele encarado. Tu, Tatarana, vai. Quando ele falava Tatarana, eu assumia que ele estava sério prezando minha valia de atirador. Montei, fui trotando, travado. Diadorim e o Cassange iam já mais longe, regulado, umas 200 braças. Arte que perceberam que eu vinha, se viraram nas celas. Diadorim levantou o braço, bateu mão. Eu ia estugar, esporei. Queria um meio galope, para logo alcançar os dois. Mas aí meu cavalo filosofou. Refugou baixo e refugou alto, se puxando para a beira da mão esquerda da estrada. Por pouco não deu comigo no chão. E o que era que estava assombrando o animal era uma folha seca esvoaçada, que sobre se viu quase nos olhos e nas orelhas dele, do vento que vinha rodopiado. Redemoinho, o senhor sabe, a briga de ventos. O quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. A poeira subia, a dar que dava escuro, no alto, o ponto às voltas folharada e ramaredo quebrado, no estalar de pios assovios, se torcendo turvo, esgarubalhando. Senti meu cavalo como meu corpo. Aquilo passou, embora o ró-ró. A gente dava graças a Deus, mas Diadorim e o Cassange se estavam lá adiante por me esperar chegar. Redemunho, o Cassange falou. Esconjurando, vento que enviesa que vinga da banda do mar, Diadorim disse, mas o Cassange não entendia que fosse. Redemoinho era dele, do diabo. O demônio se vertia ali, dentro viajava. Estive dando risada. O demo, digo ao senhor, na hora não ri? Pensei. O que pensei? O diabo na rua no meio do redemoinho. Acho o mais terrível da minha vida, ditado nessas palavras que o senhor nunca deve de renovar. Mas me escute, a gente vamos chegar lá. E até o Cassange e Diadorim se riram também. Aí tocamos. Até a barra dos 2 riachos, onde tem a cachoeira de escadinhas.
Nem pensei mais no redemoinho de vento, nem no dono dele, que se diz morador dentro que viaja, o sujo, o que aceita as más palavras e pensamentos da gente, e que completa tudo em obra, o que a gente pode ver em folha do espelho preto, o ocultador. Ao então chegamos na barra dos riachinhos na cachoeira, ficamos lá até o sol entrar. Como é que se podia trazer notícias para Sou Candelário? Notícia é coisa que se tira a desejo do fim do sol. Lá tinha um capão de mato, ou era mata muito velha. Os coatis desciam espirrando de sua cesta deles nas árvores, e os jacus voavam para outras árvores, se empoleirando para o sono da noite, com um escarcéu de galinheiro. Tristeza é notícia? Tanto eu tinha um aperto de desânimo de sina, vontade de morar em cidade grande, mas que cidade mesma grande nenhuma eu não conhecia, digo. Assim eu aproveitei para olhar para a banda de donde ainda se praz qualquer luz da tarde. Me lembro do espaço, pensamentos em minha cabeça, o riacho cão lambendo o que viesse, o coqueiro se mesmando, a fantasia minha agora nesta conversa, o Senhor me atalhe, senão o Senhor me diga, preto é preto, branco é branco, ou quando é que a velhice começa surgindo de dentro da mocidade. Noitezinha, viemos. Primeira coruja que o aor eu era capaz de acertar nela um tiro. Mas Sou Candelário não era tolo nas messas. No outro dia, notícias tivemos, e que, dali a lá, as notícias todas andaram de vir em lote e réstia. Um sucivre que fino chegou esgalopado, disse, Nhô Ricardão deu fogo no Ribeirão do Viado. Titão Passos pegou 30 e tantos deles, num bom combate, no esporão da serra. Os bebelos se desabelhavam zuretas, debaixo de fatos machos e zulda de balas. Há tanto a gente em festa se alegrava. Sou Candelário subiu no giral de varas, que tinha mandado fazer, nele era que dormia sem repousar. E assim espiou, esquecido o tempo, espiava as paradas distâncias, feito um gavião querendo partir em voo. Agora era a guerra mesmo, estariam rompendo as aleluias lá por lá. Donde daí veio o adalgiso. Seu Hermógenes passou, obra de 6 léguas, vai dar combate. Nossa hora de fogo estava perto, assim os bebelos tinham de passar de fugida por ali no Ejá Resves. Sou Candelário chega, exclamava, chorava. Dizia que nunca tinha chefiado pessoal tão valente feito nós, com tantas capacidades, e queria logo logo o inimigo vindo, todas as horas tocaiadas, e de noite com um olho só se ia dormir, que das armas não se largava, a redobrar as sentinelas em ave-marias e alvorada, combate vem é feito raio cai, tudo era alarme dado, cuqueada, um ponta-pé em tição, o punhado de terra jogado para apagar as fogueiras, de repente isso ressobiava cruzado. Vês, deram até tiros. Mas nada não era, só um boi loango, com muita fome e pouco sono, que veio sozinho pastando e deu a cara comprida ali foras Dora, no capinzal bom. Tudo que é estúrdio comparece em tempos de guerra. Vote vais, algum disse, e teve gente que se riu disso, até à beira da madrugada. Daquilo tudo eu gostei, gostava cada dia mais. Fui aprendendo a achar graça no dessossego. Aprendi a medir a noite. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que em qualquer hora eu podia ter coragem. Isso que vem de mansinho, com uma risada boa, cachaça aos goles, dormida com a gente encostado em coronha de sua arma. O que carece é a companheiragem de todos no simples, assim irmãos. Diadorim e eu, à sombra da gente uma formava. Amizade na lei dela. Como a gente estava, estava bem. Sou Candelário era o chefe ao meu gosto, como eu imaginava. Ah, e Joca Ramiro? Antes foi uma coisa acontecida repentina. Aquele alvoroço na cavalhada geral. Aí o mundo de homens anunciando de si e sobre o vasto chegando. Na banda do norte. Joca Ramiro, se gritava. Sou Candelário, pulou em sela, assim como ele sempre era, mola de aço. Deu um galope em encontro.
Nós todos, de começo, ficamos atarantados. Vi um sol de alegria tanta nos olhos de Diadorim, até me apoquentou. Eu tinha ciúme? Riobaldo, tu vai ver como ele é. Diadorim exclamou, se abraçou comigo. Parecia uma criança pequena naquela bela resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abre-vento a toda cavaleirama chegando, empiquetados, com ferragem de cascos num pedregulho. Eram de ser uns 200, quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida. Gritavam vivas para a gente, saudavam. E Joca Ramiro, a figura dele. Ele era num cavalo branco, cavalo que me olha de todos os altos, numa sela bordada de jequié, em lavores de preto e branco. As rédeas bonitas, grossas, não sei de que traçado. E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos anelados, o chapéu bonito, ele era um homem, liso bonito, nem tinha mais outra coisa em que se reparar. A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que ficava mais na gente como agrado em lembrança era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza, uma voz que continuava. Sobre o no meio daquele rebuliço, menos colhi de ver e de escutar. Os chefes tinham apeado dos cavalos e os homens todos em balbúrdia com sensatez. Sô Candelário não arredava pé de Joca Ramiro e explicava as diversas coisas com grandes gestos. Quase ele não dava conta de se falar. A demora era pouca. Aí o forte bando tinha de se aluir para diante em redobro de marcha. Iam para ferrar fogo em lugar e hora determinados. Semelhante se soube. Tempo de beberem um café. Mas Joca Ramiro veio de lá em alargados, vagarosos passos. Queria correr o acampamento, saudar um e outro, a palavrinha que fosse, um dito de apreço e praça. O andar dele vi certo, alteado e imponente como o de ninguém. Diadorim olhava, e também tinha lágrimas vindo por caso. Decidido, deu um à frente, pegou a mão de Joca Ramiro, beijou. Joca Ramiro, que firme, contemplando, só um instante seja, mas o docemente achável, com um calor diferente de amizade. A quantia que ele gostava de Diadorim, e pousou nas costas dele um abraço, ao que se virou para nós que estávamos, e eu fiz como Diadorim, nem sei porquê. Peguei a mão daquele homem e beijei também. Todos os que eram mais moços beijavam, os mais velhos tinham vergonha de beijar. Este aqui é o Reobaldo, o senhor sabe? Meu amigo. A alcunha, que alguns dizem, é Tatarana. Isto Diadorim disse. Atento, Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou. Tatarana, pelos bravos. Meu filho, você tem as marcas de conciso valente. Riobaldo. Disse mais. Espera, acho que tenho um trem para você. Mandou vir o dito e um cabra chamado João Frio foi lá nos cargueiros e trouxe. Era um rifle reiuno. Peguei. Mosquetão de cavalaria. Com aquilo, Joca Ramiro me obsequiava. Digo ao senhor, minha satisfação não teve beiras. Pudesse afiar inveja em mim, pudessem. Diadorim me olhava com um contentamento. Me chamou de lado. Vi que, mesmo sendo assim querido e escolhido de Joca Ramiro, ele procedia mais de ficar de longe, por ninguém se queixar, não acharem que ali havia afilhadagem. Não é que ele é mesmo o chefe de todos? Não é que é mandante? Diadorim me perguntava. Era, mas eu não percebi o vivo do tempo que passava. Eles já estavam indo de saída. Montado no cavalo branco, Joca Ramiro deu uma despedida. Vi que ele, com os olhos, caçou Diadorim. Sô Candelário gritou. Viva Jesus em rotas e vantagens. E num bufúrdio todos exploraram. Andaram no assaz. A alta poeira que demorava. Aquilo parecia uma música tocando. Desde ver, a figura dele tinha parado no meio da gente. Noutra coisa não se falava.
Aí, em festa feita, a gente tramava nas armas. Joca Ramiro entrava direto em combate, então ia ser o fim da guerra. Sô Candelário queria ir também, mas teve de aceitar a ordem de ficar. Diadorim me explicou. Segundo disse que Sô Candelário, por aquela ânsia e soência de avançar a avançar, agora podia desequilibrar a boa regra de tudo. Seria para ficar de espera, tapando o mundo aos que aqui o mundo quisessem. Assim mais, Joca Ramiro tinha mandado que nosso grupo se repartisse em aos 3 ou 4 piquetes para valer de vigiar bem os vales e suas estradas. Diadorim e eu fizemos parte de uma turma dessas, de uns 15 homens, chefia de João Curiol. Fomos para a Baixa dos Umbuzeiros, lugar feio, com os gravatás poeirentos e uns levantados de pedra. Partindo desse val, a gente pega uma chapadinha. A chapada da Seriema correndo. A que parecia mesmo de propósito, porque foi lá, com todo o efeito, que a cara da caça se apareceu. Aquilo terrível. Conto já ao senhor de uma vez. Então vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.